Seja muito bem-vindo, líder da última hora, ao quarto episódio da minissérie A Mesa dos Líderes da Última Hora. Pega sua xícara aí, seu café, seu chá, eu já bebi o meu aqui quase todo. E eu quero hoje conversar com você sobre cultura, um assunto tão sério, tão rico, que faz tanto empresário patinar, tanto líder patinar, porque cultura é o poder da tua organização. Toda a tua instituição está sendo regida pela cultura. O poder que opera ali é invisível. E muita gente sentou comigo e chorou e sangrou e disse: Kaline, eu não sei o que fazer, a cultura lá tá horrível. Muitos outros empresários nem sabiam o poder da cultura, nunca mexeram com isso, disseram: Kaline, eu não sei, eu nunca falei sobre isso, não entendo sobre isso, nunca falei nada. Só que independente de você negligenciar ou estar muito atento a ela tá lá reinando. Então você hoje sofre ou se beneficia da tua cultura. O sucesso ou o fracasso está intimamente ligado à cultura que a tua instituição tem. Sua empresa, seu negócio, seu setor, a cultura é muito forte. Então eu quero falar um pouco sobre ela hoje, vou te dar dicas muito práticas aqui para você gerar entendimento e já começar a colher frutos disso. Cultura não é o que você faz. Tem algumas organizações que colocam uma piramidezinha na parede e começam a colocar normas e valores, né? Nós fazemos tal prática, constroem procedimentos e colocam ali na parede. Isso é o que a organização gostaria que as pessoas vivessem, né? Que fossem. Só que aquilo é o topo da pirâmide. A cultura, na verdade, ela é invisível. Ela está acontecendo lá dentro dos corações, das mentes. Então, cultura não é o que você faz, não é um discurso. Cultura é como você pensa, cultura é como você sente. A cultura acontece do lado de dentro e só depois ela se exterioriza. Então você imagina, se você não tiver uma bandeira muito bem levantada da tua cultura, a salada que vai ficar. Cada um vai trazer a sua. E aí você imagina as pessoas trazendo da casa delas a cultura que carregam e misturando isso tudo na tua empresa, no teu negócio, na tua área, no teu setor. Você imagina. Então a cultura ela é muito forte. Kaline, como é que funciona bem a cultura? A cultura é o que você tolera e o que você não tolera, né? Então tem níveis ali. Primeiro, a cultura começa em você. A cultura ela não é algo que eu digo, ela é algo que eu sou. Então eu posso até ter um discurso muito bonito, mas as pessoas olham para mim e vão perceber quem eu sou. Então a empresa ela tem a cara do dono dela. A igreja tem a cara do seu pastor. Então, se você é líder, a tua equipe ela tem a sua cara. Kaline, impossível. Impossível. Eu sou um cara que trabalho muito, eu sou empenhado. Essa galera é desmotivada, eles são devagar demais. Exatamente. Parabéns, você está construindo todos os dias essa cultura de fracasso no teu time. Você oprime, você reclama, você diz que eles não funcionam. E exatamente com essa cultura que flui de você, negativamente falando, que você paralisa o teu time, as pessoas que estão com você. Então a cultura ela começa dentro da sua vida, na sua casa, na forma como você faz as coisas. Tem uma frase que eu amo que fala: como você faz uma mínima coisa, você faz todas as coisas. Como você faz uma coisa, você faz tudo. Então se a tua casa é desorganizada, se você tira uma roupa que você experimentou e não gostou e joga lá na cama para guardar depois, você entrega depois o relatório, você prepara depois a apresentação, você é a pessoa que deixa para depois. Se você carrega excelência, se você nos mínimos detalhes tem coesão, você é coeso, você tem coerência, você tem alinhamento, você é alguém que se importa com a construção do conhecimento do outro, do entendimento. Então tem um monte de líder que não tá nem aí, na casa dele diz: vai ser assim e acabou. E aí chega na empresa ele faz a mesma coisa. Aqui é assim que eu quero. E aí ele violenta o processo de construção com as pessoas, ele não é humilde para construir junto, ele nunca vai colher resultado dessa cultura. Então tem a cultura do poder, a cultura das tarefas, a cultura das pessoas, dos papéis. Qual é a cultura que você implanta, né? Então, para ficar muito, muito simples nesse vídeo, porque eu quero que você pratique e seja bem sucedido, tenha êxito, né? Muito êxito no que você precisa aí. A cultura é quem você é. Então você precisa entender como é que eu falo com as pessoas, como eu sou, o que eu penso. O que eu penso sobre as minhas equipes, os meus times, o que eu penso sobre esse lugar que eu frequento, que eu lidero, que eu sirvo.
Como é o meu olhar? Quem eu sou? Quais são os valores, comportamentos, princípios que me norteiam? Quem eu sou? E aí você olha para o teu colaborador, para o teu funcionário, para o teu liderado, até voluntário, né? A gente olha e o que eu acho sensacional na cultura de um líder da última hora é quando ele tem uma cultura tão forte, tão forte, tão forte que a que eu carrego é a cultura do reino. Então eu sou reinante, governante em tudo que eu faço. Eu governo. Então a minha cultura que eu carrego é tão forte que quando eu entro em qualquer lugar, até quando não é um lugar meu, não é o lugar que eu lidero, não é a igreja que eu lidero, não é a empresa que eu lidero, é um lugar que tem um outro líder lá. A minha cultura é tão forte, que é a cultura que eu carrego, que quando eu entro, eu implanto uma cultura de governo de uma forma tão absurda que as pessoas começam a se mover nela. Então a cultura, ela tem uma força independente de você fazer força nela. Ela está ali, ela está existindo. A cultura que for mais forte vai sobreviver. Então você pode até ter algumas intenções boas no coração, mas suponha que tenha 20 funcionários ali que carregam uma péssima cultura, se arrastam, fazem o mínimo do mínimo. A cultura deles vai vencer. Então a sua cultura precisa vibrar muito mais forte, ser muito mais intencional, alcançar muito mais o interior das pessoas. A frase clássica, né? A estratégia é engolida no café da manhã. Você desenha tantos projetos e quando a galera senta para comer diz isso aí vai dar em nada, isso aí, mais uma ideia dele, tá? Corda com uma ideia. E aí joga tua construção toda fora. Porque a cultura está acontecendo dentro das pessoas, ela não é um procedimento padrão. Tem gente que escreve lá cultura organizacional, pendura na parede, distribui manuais. Isso não funciona de verdade, funciona nos corações. Eu nunca escrevi um manual de cultura, nunca. O máximo que eu fiz foi construir 10 mandamentos da cultura e deixar naquele lugar. E se perpetuar os mandamentos. Porque a cultura é escrita nos corações. A cultura é escrita dentro das pessoas. Então, quando eu sou o líder de autoridade máxima na organização e eu sou o mais gentil, o mais educado, o mais humilde, o que leva com muita construção. O que você acha disso? Estou pensando em fazer tal movimento. Queria a tua contribuição. Você tem algum olhar diferente sobre isso? Acha que pode impactar alguma área que eu não previ aqui? Eu me importo com a opinião de quem trabalha comigo, eu alinho com as pessoas, eu não tomo decisões arbitrárias, eu construo junto. Como esse time vai se mover? Como essa equipe vai conduzir? O nível é outro de performance das pessoas. Agora, quando as pessoas têm medo, né? Porque a cultura, ela define, ela é o que você pensa, como você sente, ela vai definir como você age, como você toma decisões, ela impacta tudo. Então, uma cultura de medo, uma cultura que as pessoas precisam parecer produtivas quando você chega, uma cultura que você vê o teu funcionário se arrumando na cadeira quando você passa, eles estão com medo de você. É a última coisa que eles precisavam sentir, é medo. Então, essa organização está com os resultados muito impactados. Porque as pessoas não vão fluir no máximo que elas carregam nunca. Elas estão oprimidas. Então a cultura é o que você é. Então você precisa rever se você está carregado de arrogância, de orgulho, se a tua soberba e vaidade é muito grande, se você não ouve uma opinião. Você é o que manda e obedece quem tem juízo. Você está comprometendo tudo. E o pior, é uma cultura ruim de digerir até para você. É pesado o ambiente. Agora, quando a gente coloca a cultura do reino no lugar dela, quando você reina na cultura, quando o governo é estabelecido, quando os princípios e valores são alinhados, acontece algo extraordinário. Como isso mexe comigo, como eu amo. O que acontece? Ao invés das pessoas trazerem as culturas ruins da casa, da vida e virar uma salada a nossa empresa, a nossa igreja, é o oposto. A cultura é tão forte na empresa, a cultura é tão forte dentro da igreja, da área, que essa cultura reensina essa pessoa. E aí quem está submetido a essa cultura muda a casa. Isso para mim é espetacular. E aí leva naquela frase que vocês já devem ter ouvido eu falar aí em algum lugar. Você só tem uma chance de fazer diferença significativa na vida das pessoas. Se eu liderar uma pessoa uma vez, ela vai levar o que vai ficar para a vida toda. Quem se expõe a Kaline uma vez vai levar
a fração do que eu carrego, a porção que cabe naquela pessoa, ela vai levar. É impossível cruzar o caminho comigo e não levar nada, não mudar, não ter uma pontuação ali que, caramba, nessa área da minha vida eu aprendi, fui submetido a isso aqui e eu mudei. Porque a cultura é muito forte. Então, uma frase simples, por exemplo, porque é a cultura que você carrega, eu dizia algumas vezes, né? Hoje nem digo mais tanto isso, mas teve uma época que eu batia muito nessa tecla. Quando você entra num lugar e você sai, você tem que deixar o lugar melhor do que você entrou. Então tem gente que entra num lugar, quando sai, ficou a xícara suja, ficou o copo sujo, ficou o tapete bagunçado, ficou a cadeira fora do lugar. Caramba, o ambiente estava mais organizado antes de você entrar. Você entrou e saiu e ele ficou pior. Essa é a cultura que você carrega, uma cultura de um rastro, que onde você passa fica sujo, fica ligado, fica aceso. Eu posso entrar na empresa de qualquer empresário, eu tive tantas reuniões nessa vida, são incontáveis. Quando eu saía da sala, eu estava procurando o controle do ar-condicionado, como é que desliga? Mas nem é a minha empresa, eu não precisava estar preocupada com a conta de luz dele, mas é a minha cultura. Então eu já saio preocupado de desligar o ar-condicionado. Eu posso estar em qualquer lugar, dando palestra numa empresa, dando aula numa igreja, palestrando, ensinando, enfim. Quando eu vejo alguém encostar a cadeira na parede, eu falo, desencosta só um pouquinho essa cadeira para mim, para não marcar a parede. Em qualquer estrutura que não seja minha, é a cultura que eu carrego. Você vai encostar a cadeira na parede, quando você sair vai ficar aquela marca na parede. E aí vai diminuir o tempo de manutenção daquela parede. O que ela demoraria mais um tempo, eu vou precisar parar, eu ou o líder da casa, para retocar aquela parede, porque alguém não se deu o trabalho de desencostar a cadeira e não marcar. Então tem salas de CEOs lindas, salas tão bonitas, com móveis tão bem planejados, com as paredes todas marcadas de cadeira de alguém que não se preocupou em não encostar na parede. Excelência, ela habita nos detalhes, não tem jeito. Não dá para querer fazer coisas grandiosas se você tropeça nas pequenas coisas. São as pequenas coisas repetidas que formam a tua cultura. O que é cultura, Kaline? É a repetição. O que acontece todo dia. E aí eu vou te dizer, tem coisas que aconteceram uma vez e ninguém falou nada. E aí virou a tua cultura, sabia? Vou dar um exemplo. Seu filho na sala solta um palavrão, você tá cheio de amigos. E aí ele mandou um palavrão, tava brincando ali no meio da sala, soltou um palavrão na frente de todo mundo. Você continua a conversa e vai lidar com isso de noite, antes de dormir com ele? Impossível. Na mesma hora, imediatamente, você fala, gente, só um minutinho, o que você falou? Você aprendeu isso aonde? Não, você não pode falar esse palavrão. Você não pode, essa palavra não pode estar na sua boca. Nunca mais repita isso. Não dá para esperar para daqui meia hora, a gente resolve imediatamente. Esse é o poder de uma cultura, quando é infringida, ser imediatamente corrigida. Eu vou dar um exemplo simples. As crianças estavam brincando lá na igreja e elas começaram a se bater. Um batendo no outro. Quando eu vi, eu falei, vem cá, corre aqui, todo mundo, corre. Aí eles fizeram uma rodinha assim. Aí eu falei pra eles, aqui nós não batemos nas pessoas. Nós não batemos nas pessoas aqui. A gente não bate em pessoas, nós não batemos nas pessoas. E foi incrível, né? Algumas conversas que eu tive com eles no final do culto me procuravam, crianças, 7 anos, 8, 10, tem várias idades. E elas falando, você é gentil. Você falou com gentileza, a gente vai ouvir. As crianças sabem perceber quem fala com honra, com gentileza. Imagina teu colaborador. Ele sabe quando você quer mandar e humilhá-lo ali, ou quando você está realmente construindo algo junto com ele. E aí eu vou dar uma dica que é de um outro assunto que eu trabalho muito. De repente eu trago para vocês depois essa palestra completa sobre a liderança das pessoas. As pessoas não trabalham para você, elas trabalham para elas. As pessoas trabalham junto com você, elas estão construindo junto. Então quando você assume uma posição que você manda, que todo mundo tá vendo que aquilo ali é seu, você tá sozinho, você tá sozinha. Agora, quando você constrói uma cultura que somos nós, morre o eu, nasce o nós. Quando o meu ego não precisa estar no comando de absolutamente tudo, mas o meu time, a equipe que caminha comigo, decide junto, alinha junto, no final os resultados são todos proporcionais a pessoas engajadas, apaixonadas, que se sentem parte. É o senso de pertencimento, é o sentimento de dono. Isso precisa ser trabalhado no coração, na mente, lá nas raízes. Então a cultura não é o que você vê no fruto da árvore. A cultura está lá na raiz, é lá no mais íntimo.
Como que as pessoas que você lidera, ou como eu gosto de falar, que você serve liderando, se sentem quando você está na empresa, quando você chega próximo delas, quando você se refere a elas, fala em direção a elas, como elas se sentem, qual é o sentimento, ali está a cultura, ali está a cultura. Então, o que você deixou repetir formou a tua cultura. O que você tolerou formou a tua cultura. A empresa é a cara do dono. A igreja é a cara do pastor. Sempre será. O fundador, tudo respira igual ele respira. O que ele não aceita de jeito nenhum, ele corre lá e diz, não, aqui não. Agora, se pôde uma vez, vai poder para sempre. E aí tem uma coisa incrível nisso, porque você pensa de novo nas crianças, porque liderança e paternidade são muito parecidos, eu falo sempre isso. Kaline, eu não vou saber sem você como que eu vou agir como líder todos os dias, você não vai estar aqui todo dia. Eu já ouvi isso. E aí a minha resposta foi, toda vez que você tiver uma dúvida, você pensa, se fosse meu filho, o que eu faria? Então a liderança conversa muito com a paternidade. E aí você pensa nessa situação, né? Você disse para o teu filho assim, você não pode fazer tal coisa. Só que ele já fez uma vez e você não falou nada. Aí a resposta dele é, pode sim, eu já fiz. Naquele dia lá eu fiz. Então se pode uma vez, pode sempre. Já pôde uma vez. Então aquilo pode na cultura. Imediatamente corra e extirpe, como eu falo, arranque pela raiz o comportamento, o posicionamento, a atitude que não combina com a tua cultura. Você tem a cultura que você tolera. Então alguém soltou um palavrão no meio do pátio, a gente não trata as pessoas aqui assim. Nós não falamos assim com as pessoas. Imediatamente, corra naquele comportamento, extirpe na hora. Aqui nós não fazemos isso. Eu lembro de um caso de uma menina que ela estava coordenando um grupo, um subgrupo, ela era líder ali para governar e eu liderava o todo. E ela teve uma postura absurda naquele grupo, ela cuidava de um grupo menor ali dentro. E aí eu corri e eu falei, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E aí a minha pergunta para ela foi, você viu em que momento nós, como referência desse comportamento? Você aprendeu isso em que momento? Qual foi o exemplo que nós demos que te deu habilitação para agir desse jeito, para falar com as pessoas assim? Nós não tratamos as pessoas assim. Inadmissível esse comportamento. Então eu amo essa frase, quem caminha comigo fala rindo, né? Porque é inadmissível, até me zoam do inadmissível. O que é inadmissível? Inadmissível! Eu fiz alguns restaurantes na vida, né? E nessas consultorias eu ensinava o garçom, cada vez que você passar, tiver um guardanapo no chão, um açúcar que voou no vento, um saquinho, um plástico, alguma coisa, né? Que cobre ali os talheres, passou, viu o lixo, abaixa e cata. Abaixa e cata, é um segundo. O pátio, a praça vai estar sempre limpa, sempre organizada. Então a cultura é como eu me movimento. Tem o zelador que limpa, tem a menina da limpeza que vem aí depois. Essa é a cultura que você carrega. Meu Deus, isso está indicando para onde você vai chegar. Agora, seja você o primeiro a respirar uma cultura com princípios e valores, que honre pessoas, que construa junto com elas, que as sirva para que elas cheguem muito além do que você mesmo pode projetar, porque você imagina assim, nós acreditamos nas pessoas mais do que elas acreditam em si mesmas. Um líder da última hora, ele é assim. As pessoas mesmo não imaginam que elas podem chegar lá. Não, isso é muito pra mim. E aí você como líder patrocina positivamente, diz, eu vejo isso em você. Então uma cultura de potencialização, de desenvolvimento, melhora essa fala, melhora esse posicionamento, melhora esse comportamento. Essa atitude aqui não combina com você. Você tem uma cultura que constrói, que desenvolve. As pessoas perto de você não vão parar de crescer. Consequentemente, o que você carrega, a tua organização, vai crescer junto. O tamanho da tua organização vai depender do quanto as pessoas crescem dentro dela. Submetidas a essa cultura, onde elas chegam. Então você precisa entender quem eu sou como cultura. Quem eu sou como cultura? Eu sou aqui que é tão fraca e tão ruim que o que a pessoa traz é melhor. E aí ela chega e diz, nossa, ele não tem educação, nossa, ela não sabe falar. E aí essa pessoa que chegou, ela tem que ensinar, porque ela diz para o outro, não é assim que se lidera. Quantos funcionários nas rodas e nos corredores das organizações, dizendo para os outros como é que ele como líder faz um negócio desse. Então as pessoas são melhores do que você na liderança, elas têm uma cultura melhor.
elas honram mais, elas são mais simples e humildes para falar com as pessoas. Então elas estão ensinando, elas estão trazendo uma cultura melhor do que a sua. Agora, quando você lidera e a tua cultura é de reino, quando elas chegam, elas dizem, gente, eu achava que eu era educada, eu achava que eu tinha educação, mas olha a minha empresa, olha a igreja que eu caminho, olha esse líder, olha, eu aprendo tanto com ele, gente, mas ele me inspira, olha, essa mulher me inspira, e aí eleva o nível do que elas já têm de valores e comportamentos e posturas. É tão elevado com o que você carrega que elas sentem, aqui eu cresço, aqui eu sou desenvolvido. Seja um líder da última hora que respira essa cultura maravilhosa. Olha para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Como é que funciona dentro da tua casa? Teu filho só obedece se você barganhar? Se você disser que ele vai ganhar alguma coisa? Minha filha perguntou para mim uma vez, se eu comer isso aqui, eu não me lembro se era brócolis, beterraba, sei lá. Se eu comer isso aqui, eu vou ganhar sobremesa? Eu falei pra ela, não, você não come saudável porque vai ganhar sobremesa, você vai ganhar saúde, você vai ganhar energia, você vai ganhar uma mente, um cérebro que funciona melhor. Você não ganha sobremesa porque come saudável, você ganha saúde. É porque é isso. Você não precisa, se dentro da tua casa você faz os joguinhos, se dentro da sua casa é tudo na ameaça, se não fizer tal coisa, não vai fazer tal coisa. Você faz assim na empresa e na igreja. Você chega lá e diz, olha, se bater a meta tal, vai ganhar o bônus tal, senão não tem bônus para ninguém. A cesta básica vai ser tirada de todo mundo se X% não chega no horário. Caramba, é muito ruim essa cultura. Com todo respeito, tá? Respeito você, se você quer continuar assim, tá tudo bem. Você não é um líder da última hora, você não precisa ficar aqui. Você pode seguir, porque não dá conta de caminhar comigo, não. Quem caminha comigo estabelece um nível de cultura que eu não preciso dizer para as pessoas chegarem no horário. Eu chego cedo e elas já estão lá, porque elas são apaixonadas, elas amam aquele lugar, elas estão em casa, elas têm insights, elas me mandam, tô pensando numa coisa, o que você acha da gente fazer isso aqui? Agora, se ela precisa chegar no horário para poder receber a cesta ou o benefício, senão você tira, você não entendeu. Essa cultura é fraca, muito fraca. E aí, cada vez que você precisar de um pouco mais de performance ou produtividade do teu time, eles vão dizer para você, você vai dar o que pra gente? Eu vou ganhar que bônus para fazer isso aqui? É uma cultura medíocre, é uma cultura muito baixa, muito fraca. A cultura do reino, ela respira princípios eternos. Ela inspira, posiciona, governa. Os resultados são absurdos com quem carrega a cultura do reino. As pessoas explodem de potencial. E aí eu não vou deixar de ler para você Romanos 12, porque para mim é o texto áureo da cultura. Eu imploro para vocês, ele começa no 1, e aí ele dá uma direção e depois ele vem em seguida. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pegou? Ele fala assim, não fique igual no comportamento e nos costumes. Só que ele diz, deixa Deus transformar o quê? Mudando aonde? A forma como você pensa, dentro de você. Então ele não muda comportamento, ele muda pensamento. Aqui na minha mente eu penso diferente. Então eu não posso, dentro da minha cultura, colocar que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso não funciona. Dentro da minha mente eu preciso entender que as pessoas trabalham comigo, elas não trabalham para mim, elas trabalham para elas. Elas constroem junto. Então eu preciso mudar a forma como eu penso para eu entender, que funciona diferente. Todo mundo mente, todo mundo enrola, todo mundo é muita gente, né? Mas muitas empresas, muitos negócios contam mentiras na hora de vender e na hora de entregar não se preocupam com o resultado do cliente. Querem só lá a nota no dia e acabou. Você não. Você carrega a cultura, você sofre o dano, você entrega mais. Você tem outro nível de posicionamento e governo. Respire a cultura do reino na sua vida, na sua casa, e que isso reflita nos seus negócios, no seu ministério, onde você liderar. Seja um líder da última hora. Eu quero fazer esse convite para você. Lidere com intencionalidade nessa geração, nesse tempo. É o tempo dos líderes da última hora se levantarem. Deus te abençoe. Que honra poder servir aqui. E daqui a pouquinho a gente vai ter um cantinho para caminhar mais próximo. Estou preparando algumas coisas aqui e depois eu aviso para vocês. Deus te abençoe. Obrigada por esse tempo. Respire a cultura do reino de quem governa com princípios e valores eternos. Seja gentil, bondoso, longânimo, tenha domínio próprio.
Seja humilde, considere as pessoas, as valorize. Não carrega a cultura do mundo de arrogância, soberba, de chicote. Isso não funciona. Se conecte com princípios eternos, você vai prosperar em todas as direções. Deus abençoe.